Bom dia a todos e todas, aqui é o professor Sérgio e hoje eu quero falar com vocês sobre senos e cossenos. Mais precisamente, eu quero dizer para você o que é seno e cosseno, lhe dar uma definição um pouco prática do que é os dois e falar um pouco de posicionamento de arcos para o estudo dos senos e cossenos. Pois bem, pessoal, eu vou ser um pouco direto na explicação para você do que é seno e cosseno. Então, considere que você já conhece o ciclo trigonométrico, que você já conhece o mecanismo de marcação de pontos, tanto em graus como em radianos, você já conhece como é a distribuição de valores ao longo dos eixos e considere que eu marquei um ponto no arco alfa bem aqui, certo? O que nós vamos definir como seno e como cosseno? Beleza. Partindo de alfa, eu vou traçar um segmento paralelo a esse, ou seja, um segmento vertical até o eixo horizontal. Então, eu parto de alfa e chego aqui nessa posição. Partindo de alfa, eu faço um segmento horizontal paralelo a esse eixo até se chocar com outro eixo. Certo? Então, eu fiz foi dois raios, vamos dizer assim, partindo de alfa, um vertical e um horizontal. Com isso, a partir desse centro, eu defino dois segmentos. Esse segmento aqui, certo? E esse segmento aqui. Para facilitar um pouco o nosso trabalho, eu vou chamar aqui de O, aqui de C e aqui de S. Três pontos, O, C e S, certo? Eu defino cosseno de alfa como sendo o segmento OC, ou seja, o segmento OC cosseno de alfa é essa marcação que dá bem aqui nesse segmento, esse comprimento orientado aqui. E defino seno de alfa como sendo o segmento OS, ou seja, esse aqui. Então, eu defino os cosseno e seno como sendo segmentos, mas precisamente eu estou me referindo à marcação que está dando aqui na altura de C e a marcação que dá aqui na altura de S. Então, essas marcações, essas posições é que é seno e cosseno. Tanto um quanto o outro são números, certo? Então, cosseno de alfa é um número e seno de alfa é outro número, certo? Essa aqui é a primeira ideia que eu vou trazer de cosseno e seno de alfa. Vamos escolher um marco concreto, um marco específico, e vamos entender um pouco o que quer dizer isso aqui que eu acabei de falar. Separei para você aqui o primeiro quadrante e vamos marcar bem aqui o ângulo 22, certo? 22 graus. Se você for numa tabela trigonométrica, que é uma ferramenta que eu vou apresentar para vocês mais adiante, você vai ver a seguinte marcação: cosseno de 22 graus igual a 0,927 e seno de 22 graus igual a 0,375. Como eu disse, seno e cosseno são números. Então, seno e cosseno do 22 são esses números aqui. Mas o que quer dizer na prática esses números? Quer dizer o seguinte: eu partindo aqui do 22, essa posição bem aqui é a posição 0,927. Observe que ela é quase igual a 1. Se você pega aqui o eixo do ciclo e começa a fazer as partições de décimo em décimo, então 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Então, realmente, pelo menos aqui nesse nosso esboço bem primitivo,
Cosseno de 22 é mais que 0,9, é quase 1, é 0,927. Quando eu projeto para cá, enquanto essa marcação aqui. Essa marcação aqui é o seno de 22 graus, porque você tem contando em décimos também 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e continua. Interessa só aqui. Então você tem aqui, como eu disse, 0,1, 0,2, 0,3, 0,375, certo? Então essa altura aqui para o arco de 22 graus é maior que 3 décimos e menor que 4 décimos. Ela é precisamente 0,375. Então, na prática, seno e cosseno são essas marcações, são essas distâncias que eu tenho aqui. Observando que o raio do círculo é 1, então o limite para esse cosseno é ser aqui bem perto do 1, porque o 22 é bem aqui maior que 0,9, certo? E o seno do 22 deu 0,375. Então, esses são os valores. Você olha aqui a tabela, vê que é isso e a gente interpreta dessa forma. Uma pergunta. Professor, como é que a gente descobre esses valores? A maior parte deles é experimentalmente. É por processo matemático de experimentação. Alguns são por fórmula, outros não são. O 22 é um caso onde você não tem uma fórmula que lhe determine isso. É muito difícil você... Eu não conheço pessoalmente uma fórmula que chegue nesses valores aplicando o 22. Você faz experimentação, certo? Por instrumento, no laboratório, para chegar nesses valores. Mas tem alguns que a gente consegue fazer por alguns cálculos simples, ok? Então, esse aqui é a situação para o 22 graus. Agora, vamos aqui, aproveitando esse desenho, marcar bem aqui o 37 graus. Não, é mais alto. Vou marcar aqui o 47 graus, certo? Quando eu olho 47 graus e faço isso, eu chego bem aqui na marcação do cosseno de 47 graus. E quando eu faço isso, eu chego aqui na marcação do seno de 47 graus, certo? Quero que vocês observem uma coisa aqui. Esse aqui é o cosseno de 47 graus. Esse aqui é o seno de 47 graus. E por esse desenho fica evidente que o cosseno de 47 é menor que o de 22. O cosseno de 47 graus é menor que o cosseno de 22. Já com senos ao contrário. O seno de 47 é maior que o seno de 22. Maior que o seno de 22 graus. Então, senos e cossenos são coisas que são volúveis, que elas flutuam, que elas variam, dependendo do arco que você está marcando, certo? Nesse primeiro quadrante, a gente tem essas configurações para seno e cosseno. Você faz a projeção nesse sentido e determina cosseno. Você faz a projeção nesse sentido e determina seno. Seno é como se fosse a altura. Aqui a altura está o arco. E cosseno é como se fosse a distância axial, a distância do eixo com que está o arco. E você viu que eu peguei um arco maior e esse arco maior ele representou para mim uma queda de cosseno, já que o arco foi crescendo, isso aqui está diminuindo, e representou para mim um aumento de seno, já que ele está ficando mais alto, então o seno está aumentando. Então, esse aqui é o princípio básico que a gente começa a falar sobre senos e cossenos. Agora eu vou convidar vocês a pegar um arco do outro lado do ciclo. Estamos aqui com o nosso segundo quadrante e eu vou marcar aqui para vocês o arco de 110 graus, certo? O que você pode dizer sobre os 110 graus? Que essa aqui é a marcação de seu seno
e essa aqui é a marcação de seu cosseno. Então, esse segmento aqui, ele vai me determinar cosseno, e esse aqui, ele vai me determinar seno. Se eu for na tabela, eu vou encontrar os seguintes valores. Seno de 110 graus igual a 0,94 e cosseno de 110 graus igual a menos 0,342. Vamos só interpretar isso. O seno de 110 é esse aqui. Confere. Só que o cosseno deu um valor negativo. E é de se esperar que seja negativo. E estando para cá, ele está na faixa negativa do eixo horizontal. Certo? Então, além da gente analisar os comprimentos, saber que eles variam conforme o arco, eu tenho que observar que, dependendo de onde o arco está, esses valores de seno e cosseno, eles podem ser negativos, certo? Então, nós estamos diante de um arco com seno positivo e com cosseno negativo. Isso aqui, pessoal, é uma característica de todos os arcos do segundo quadrante. O que eles têm? Eles têm seus senos positivos, aqui estão na parte de cima do círculo, mas têm seus cossenos negativos. E observando isso, eu já posso estender esse raciocínio para a parte de baixo do ciclo, analisar os sinais de seno e cosseno desses arcos na parte de baixo do ciclo. Bem, eu tinha pego lá no começo o arco de 22 graus, depois peguei o arco de 110, eu já comecei a falar de sinais, né? E aqui eu não estou mais interessado realmente nos sinais. Essa explicação, para me fazer essa conclusão que eu vou fazer com vocês, só me interessa mesmo as posições. Eu vou marcar um arco aqui, beta, vou marcar bem aqui um arco epsilon, certo? O que eu posso dizer sobre cosseno de beta, seno de beta, cosseno de epsilon e seno de epsilon? O que eu posso dizer em questão de sinais? Posso dizer o seguinte, beta está aqui. Observe que o seu cosseno ele está aqui no eixo horizontal, na parte negativa do eixo, e o seu seno dá bem aqui na parte negativa do eixo. Então, para beta, eu posso dizer que tanto seno quanto cosseno, eles são menores que zero. São negativos, certo? Já sobre epsilon, o cosseno dele está na parte positiva do eixo horizontal e o seu seno está aqui na parte negativa. Então, eu posso dizer em relação a epsilon, seu cosseno ele é positivo e seu seno ele é negativo. Então, antes da gente mergulhar com mais detalhes sobre o comprimento, os valores de seno e cosseno, é importante que eu faça esse exercício de sinais. Saber que os arcos, dependendo da posição que eles estão no ciclo, eles podem ter senos e cossenos negativos. Então, vamos agora pegar essa explicação toda e vamos resumir num único mapa essa questão de sinais. Pois bem, o que eu posso falar sobre os arcos de primeiro quadrante? Que eles têm cosseno positivo. Eu vou deixar numa linguagem bem simples, pessoal. Vou escrever assim, cosseno positivo e seno positivo, certo? O que eu posso dizer dos arcos desse lado? Que eles têm seno positivo, certo? Aqui tá aqui na parte de cima, mas tem cosseno negativo. O que eu digo desses arcos aqui, desse lado? Eles têm seu cosseno negativo e seno negativo. E esses aqui, eles têm cosseno positivo e tem seno negativo. Então, você observa que para cima aqui,
é o espaço dos senos positivos. Daqui para baixo é o espaço dos senos negativos. Daqui para cá é o espaço dos cossenos positivos. E daqui para cá é o espaço dos cossenos negativos. É importante, pessoal, que antes de eu querer saber essa questão de quanto vale senos e cossenos, eu entenda que são valores que podem ser positivos e podem ser negativos, dependendo de qual quadrante o arco está. Então, memorizem essa distribuição. Você não precisa decorar, porque se você entendeu a lógica, que é parte negativa, parte positiva, e sabe fazer as projeções do ponto nos dois sentidos, você não precisa decorar essa distribuição. Claro, se você memorizar, ótimo, mas não é um dever decorar sem entender a lógica. Você entende essa lógica, então o seu entendimento, né, de fazer as questões, ele vai ser muito favorecido, certo? Agora vamos só fazer um exercício de variação. Um exercício de variação, pegar um ponto, dando a volta ao redor do ciclo, para ver como varia os valores de seno e cosseno. Imagine que vamos dar uma volta ao redor do ciclo trigonométrico. Um arco vai sair aqui, ele vai percorrer e a gente vai ver o que vai acontecer com seno e cosseno. Observe que, à medida que eu for andando para cá, meus cossenos eles vão ficando diminuindo. Porque à medida que eu estou aumentando, essas distâncias elas vão ficando cada vez menores. Então, quando eu chegar bem aqui, eu vou ter um cosseno bem pequeno. Tem que que faz movimento no primeiro quadrante, à medida que ele vai avançando, o seu cosseno ele vai diminuindo, certo? Em compensação, o seu seno ele vai aumentando. Então, se você está correndo no primeiro quadrante, o seu cosseno ele diminui e o seno aumenta. A simbologia aqui, cosseno diminui, seno aumenta. Quando o arco passa por segundo quadrante, o que acontece? À medida que ele vai caminhando, ele vai perdendo altura e seu seno ele vai diminuindo, certo? Então, no segundo quadrante, o seno ele diminui. Enquanto aquele ganha, ele sobe, daqui para cá ele diminui. E o cosseno? O cosseno ele vai ficando comprimentalmente maior. Só que aqui é o lado negativo. Então, não posso dizer que ele está aumentando. Na verdade, ele está ficando cada vez mais negativo. Esse aqui é o lado negativo, que é o -1. Então, daqui o bolo ele vai correndo para cá, esse cosseno vai ficando mais comprido, só que mais comprido negativo. E se ele vai ficando cada vez mais negativo, eu estou dizendo que o cosseno ele vai também cair. O cosseno ele está caindo, certo? Quando o arco chega para cá, o que acontece? Os senos, eles continuam encolhendo, certo? Então, no terceiro quadrante, o seno cai. Só que os cossenos, eles vão ficando cada vez mais curtos, mas como aquele é negativo, eu vou dizer que eles estão ficando menos negativos. Então, eles vão ficando mais curtos, ou eles vão ficando mais positivos. Então, nesse caso aqui, os cossenos eles estão crescendo. Porque o ponto de cossenos ele vai ficando cada vez mais curto e vai ficando cada vez mais positivo na direção do zero. Então, no terceiro quadrante, o seno cai e o cosseno sobe. E nesse quadrante, o que acontece? À medida que eu for correndo, o seno ele vai ficando mais comprido na parte positiva. Então, o cosseno, perdão, ele está crescendo. E os valores, os ângulos, eles vão ficando cada vez menos negativos. Vamos falar assim, né? Cada vez menos negativos. Ou seja, o seno também está crescendo. Então, aqui no primeiro, um sobe e o outro desce. Bem aqui, os dois estão caindo. Bem aqui, o outro sobe e o outro desce, certo? Em comparação com esse. E aqui os dois estão subindo. Então, são essas variações que acontecem ao longo dos quadrantes. Você tem que perceber que a lógica seno e cosseno são duas lógicas diferentes.
certo? São interligadas, são, mas elas são diferentes. A gente tem que saber o que acontece quando um arco ele vai correndo na direção dos quadrantes, pelos quadrantes, ao longo dos quadrantes, certo? E você vai dizendo se ele vai crescendo ou diminuindo. Esse é o mecanismo seno, cosseno pelas posições. Só que falta eu falar uma coisa importante sobre seno e cosseno. Na verdade, falar de seno e cosseno sobre pontos que nos dão problema. Esses 4 pontos, eles nos dão um pouco de problema, certo? Por que eles me dão um pouco de problema? Porque esses pontos estão sobre os eixos. Então não tem como você fazer projeções verticais e horizontais simultaneamente na direção dos eixos a partir deles, porque eles estão nos eixos. Nesse caso aqui, a gente vai ter que analisar cada um com muito cuidado. Esse aqui é o 90 graus, certo? 90 graus, ele está em cima do eixo vertical. Ele está na posição 1 do eixo vertical. Ele é o arco mais alto. Então, se ele é o mais alto, ele tem o maior seno de todos. E o maior seno de todos é 1. Então, seno de 90 é 1. Assim como o seno desse aqui, o seno do 270, é o menor, ele está na parte mais baixa dos senos. Então, ele vale menos 1. Como eu já expliquei, os eixos eles vão de menos 1 a 1, menos 1 a 1. Mas quem são o cosseno deles? Observem que, horizontalmente falando, eles não têm variação esquerda-direita, certo? Eles não têm variação esquerda-direita, então eles não têm um cosseno modular, eles não têm um cosseno com comprimento, certo? Se você faz a projeção deles no eixo horizontal, eles não geram um distanciamento nem para a esquerda nem para a direita. Nesse caso, eu digo que seus cossenos são 0. Qualquer valor à direita do 90 tem cosseno positivo, qualquer valorzinho à esquerda tem cosseno negativo, mas eles mesmos, propriamente ditos, eles têm cosseno 0. O mesmo raciocínio, o raciocínio análogo, perdão, vale para o 0 e para o 180. Por quê? Porque o 0 ele está no ponto mais direita do ciclo. Ou seja, o 0 tem o maior cosseno do ciclo. Cosseno de 0 é 1. Vou botar bem aqui para ficar mais próximo. Cosseno de 0 é 1. E já o 180 está no ponto mais esquerda. Seu cosseno é menos 1. Em relação a seno, como eu disse, seno é altura, certo? Que senos positivos, senos negativos, seno é altura. O 0 e o 180, eles não têm altura, vamos dizer assim. Eles não têm nem altura positiva, nem altura negativa. Eles não têm altura. E se não, entre aspas, não tem altura, na verdade, eu estou dizendo que os seus senos são 0. Ou seja, eles não tendo altura, acaba sendo 0. E você observa que os 4 arcos, eles têm sempre alguma coisa, 0, certo? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E alguma coisa, ou um positivo ou um negativo. Então, essa associação seno e cosseno do 90, 180, 270 e do 0, usa essa lógica. Repito, você não precisa decorar. Se você entender como é que funciona esse mecanismo, você não precisa decorar. Observe aqui o 180. Ele não tem altura, ele não tem seno nem positivo nem negativo. Ele não tem variação horizontal. Desculpa, variação vertical. Então, o seu seno, que é o eixo vertical, é 0, certo? Aí, seu cosseno, como ele está aqui na posição menos 1 do eixo horizontal, seu cosseno é menos 1. Ele mesmo marca seu próprio cosseno. Esse aqui, ele mesmo marca seu próprio cosseno,
Já esses dois aqui, eles mesmos marcam seus próprios senos. Então, essa é a lógica dos sinais. Aqui a gente já está dizendo de maneira expressa quem são o seno e cosseno. Por enquanto, nos outros, eu usei seno e cosseno de 22, seno e cosseno de 110, lá para a gente entender, construir o raciocínio, mas a gente não está ainda oficialmente analisando os valores seno e cosseno. A gente está só vendo as posições dos arcos, os sinais, e falamos que esses quatro aqui, eles têm esses valores especiais porque eles estão sobre os eixos. Então, um dos senos e cossenos, um dos dois, sempre acaba sendo nulo. E o outro é 1 ou menos 1, dependendo da posição que esse valor está. Para fechar a aula, eu vou fazer uma pequena pergunta para você e daí gerar um raciocínio que vai ser necessário para a gente responder nossa lista de exercício. Pergunta que eu quero fazer a vocês. Quem tem menor seno? 265 ou 295 graus? Observe que aqui eu trabalho muito com graus. Raramente eu uso radianos. Nessa primeira parte, dificilmente eu vou usar radianos. A maior parte é graus. Então, qual dos dois tem menor seno? Vou fazer aqui o ciclo, certo? Mas vou fazer só a parte de baixo, porque esses dois arcos aqui eles são da parte de baixo. Então, não preciso fazer todo o desenho, porque eu quero analisar só um caso específico. Aqui é o 270. E observem que é um menor que 200 e o outro maior. Ou seja, eles estão em lados diferentes desse parâmetro. Se fosse dos dois do mesmo lado, ficaria fácil responder essa pergunta. Bem fácil. Mas não, eles estão em lados diferentes. Sinal que eu vou ter que usar algum outro raciocínio para responder. Atentem bem. Quanto mais baixo tiver o arco, menor é o seno. Já que o seno fica cada vez mais negativo, mais profundo. Vamos chamar a negatividade de profundidade. Então, quanto mais baixo aqui, quanto mais perto, mais profundo é seu seno e mais negativo menor é o seno. Então, eu tenho que saber qual dos dois é mais profundo, mais fundo, vamos dizer assim. E vamos começar o seguinte, vamos tentar entender o 265, certo? Vamos supor que ele está aqui. Eu sei que ele tem um irmão de mesma altura pro lado de cá, certo? E o seno dele é isso daqui. O que eu tenho que fazer é descobrir quem é esse irmão do 265 e fazer uma comparação dele com o 295. Porque quando eu fizer a comparação, eu consigo responder essa pergunta sem muitas dificuldades. Pois bem, a gente já viu como faz isso. Esse aqui é o simétrico horizontal do 265. O raciocínio que eu uso é o seguinte, eu conto daqui para cá, esse pedacinho aqui, e essa distância eu só acrescento para chegar no x. Então, entre 265 e 270, isso aqui só é 5 graus. É bem pouco, certo? Então, esse x aqui é o 270 mais 5 graus. Para que esse pedacinho seja igual a esse. Então, esse x aqui no fim das contas, 270 mais 5, 275. Vou até apagar para colocar aqui. Agora pronto. Eu sei que eles dois, eles têm a mesma altura. Eu sei, eu já consigo perceber que eles têm essa mesma altura. Eles vão ter o mesmo seno. E onde é que está o 295? O 295, ele está para cá, ele é maior que o 275. Bem aqui está o 295, está mais alto. E seu seno é esse bem aqui. Agora compare os senos. Esse aqui é o do 265, o vermelho, e o preto é o do 295. Quem é o menor? Nunca diga que o menor
é esse. Porque fisicamente é, mas aqui nós estamos num sistema orientado e nós estamos na parte negativa da análise. Portanto, esse aqui é mais negativo. O valor de marcação dele aqui embaixo é menor. Então, nesse caso, o seno de 265 é menor que o seno de 295. Poderia ser maior se o valor fosse diferente. Então, pessoal, esse é o raciocínio que eu estou usando para que você possa fazer comparações entre seno e cosseno, certo? No nosso exercício, eu vou botar questões para você fazer a comparação. E você vai ter que usar esse raciocínio aqui, usando simetria, usando vizinhança, sabendo que para a parte negativa de senos e para a parte negativa de cossenos, quanto mais comprido for o pedacinho, mais negativo é. E o valor do cosseno ou seno, no caso, é menor. Então, quanto mais próximo daqui, mais negativa é a coisa, certo? Quanto mais curto for essa distância, menos negativa é a coisa. Essa lógica vale para cá e vale também para cá, certo? Então, a explicação era essa. Era isso aqui que eu queria falar hoje com vocês, só lhe dando a introdução do que é seno e cosseno, falando de posições, certo? Não estou falando de valores absolutos, só de posições. E vai ter uma listinha aí para a gente treinar essas ideias aqui,